Você já imaginou receber apenas um link no WhatsApp para o casamento do seu próprio primo? Sem convite, sem explicação, apenas um link frio como se você fosse um desconhecido qualquer? Foi exatamente isso que aconteceu com Marina. E o que ela fez depois disso mudou completamente o destino da família dela. Antes de eu contar essa história incrível de reconciliação e segundas chances, me conta aí nos comentários, de que cidade você está me assistindo? Eu adoro saber de onde vocês são. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botão de inscrever aí embaixo porque aqui a gente sempre tem histórias que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre família, amor e relacionamentos. Vamos começar! Era uma quinta-feira cinzenta quando o celular de Marina vibrou com uma mensagem no WhatsApp. O nome Rafael, primo, piscou na tela, e ela sorriu automaticamente, lembrando das brincadeiras de infância na casa da avó Conceição. Mas ao abrir a mensagem, seu sorriso desapareceu. Live do meu casamento, sábado, 15 horas, seguido de um link azul impessoal. Marina piscou várias vezes, como se isso pudesse mudar o conteúdo da mensagem. Não havia cumprimento, não havia explicação, não havia sequer um emoji sorridente. Apenas o link frio e o horário. Ela rolou a conversa para cima, procurando desesperadamente por alguma mensagem anterior que explicasse aquela frieza súbita. A última conversa havia sido há 3 semanas. Rafael mencionava casualmente que estava correndo atrás de umas coisas do casamento e ela havia respondido com entusiasmo, perguntando sobre a data e oferecendo ajuda. Ele apenas curtira a mensagem. Naquele momento, Marina naturalmente assumiu que receberia um convite formal em breve. Afinal, eram primos próximos. Haviam crescido juntos, passado todos os natais e aniversários lado a lado, dividido segredos de adolescência. Rafael havia sido padrinho do seu casamento 3 anos antes. Agora, olhando para aquele link solitário na tela, Marina sentia um nó se formando no estômago. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto digitava e apagava várias respostas. Parabéns! Mas cadê meu convite? Deletou. Oi, Rafa, não entendi. Deletou também. Nossa, que alegria! Vou estar lá. Definitivamente não. Por fim, não respondeu nada. Deixou o celular de lado e tentou voltar ao trabalho, mas as palavras na tela do computador pareciam embaçadas. Como assim ela havia sido reduzida a apenas mais um visualizador na live? Como se fosse uma conhecida distante, alguém que apenas seguia as redes sociais da família? A sensação de rejeição queimava no peito. Marina se perguntava o que havia feito de errado, que briga havia perdido, que mal-entendido havia criado esse abismo entre eles. Tentava lembrar a última vez que se encontraram pessoalmente. Havia sido no aniversário da avó, 6 meses atrás. Tudo parecia normal então. Quando chegou em casa naquela noite, Marina mostrou a mensagem para seu marido, Carlos. Ele franziu a testa, tão confuso quanto ela. Isso não faz sentido, disse ele, ajustando os óculos. Vocês sempre foram próximos. Deve ter acontecido alguma coisa. Marina passou a noite em claro, repassando cada interação recente com Rafael, cada conversa em família, cada curtida nas redes sociais. Procurava pistas, sinais de que algo havia mudado. Mas não conseguia encontrar nada concreto, apenas uma distância gradual que agora parecia óbvia em retrospecto. Na manhã seguinte, Marina acordou com os olhos inchados e uma determinação férrea. Não ficaria apenas especulando, descobriria o que havia acontecido. Sua primeira parada foi o WhatsApp da prima Clara, irmã de Rafael. Bom dia, Clá. Tudo bem? Queria te perguntar uma coisa sobre o casamento do Rafa. A resposta veio rapidamente. Oi, Mari. Que bom que você escreveu. Estava meio sem jeito de falar com você sobre isso. O coração de Marina disparou. Então realmente havia algo errado. Clara continuou. Olha, eu não sei exatamente o que rolou, mas o Rafael andou muito estranho nas últimas semanas. Falou alguma coisa sobre pessoas que só aparecem quando convém e que queriam casamento só para quem realmente se importa. Tentei argumentar, mas você conhece ele quando fica teimoso. Marina sentiu uma mistura de alívio e confusão. Pelo menos não era apenas com ela, mas ainda assim não fazia sentido. Pessoas que só aparecem quando convém? Ela sempre esteve presente na vida da família. Sempre. Mas o que isso tem a ver comigo? Digitou com dedos nervosos. Não sei, Mari. Acho que ele ficou magoado com alguma coisa, mas não consegui tirar dele o que.
A Fernanda, a noiva, também tentou conversar, mas ele ficou irredutível. Disse que quem quisesse acompanhar o casamento podia assistir pela internet. Marina guardou o celular e decidiu procurar outras fontes. Ligou para a tia Sônia, mãe de Rafael, mas a conversa foi ainda mais frustrante. Ah, Marina, querida, você sabe como Rafael é cabeça dura quando decide uma coisa, suspirou a tia. Ele disse que queria algo íntimo, só família próxima. Mas para mim, você é família próxima. Então por que ele não me convidou? Um silêncio constrangedor se seguiu. Eu tentei falar com ele, viu? Mas ele disse que já havia tomado a decisão. Marina desligou ainda mais confusa. A tia Sônia sempre fora como uma segunda mãe para ela. Se nem ela conseguirá interceder. Durante o almoço, tentou ligar diretamente para Rafael. A chamada foi direto para a caixa postal. Mandou uma mensagem no WhatsApp: Rafa, podemos conversar? Quero entender o que aconteceu. A mensagem foi visualizada imediatamente, mas não houve resposta. À tarde, Marina fez algo que nunca imaginara que faria. Começou a investigar as redes sociais de Rafael como uma detetive. Scrollou por meses de posts no Instagram e Facebook, procurando por alguma pista sobre o que poderia ter mudado sua percepção sobre ela. Foi então que encontrou uma foto de 3 meses atrás, do aniversário do seu avô paterno, lado da família que não convivia com os primos maternos. Na foto, Marina estava sorrindo ao lado do avô, e Rafael havia curtido normalmente. Mas nos comentários, ela viu algo que fez seu sangue gelar. Uma conhecida havia comentado: que legal que vocês se dão bem com a família do seu pai. Difícil equilibrar os dois lados, né? E Marina havia respondido, sem pensar muito: verdade. Ainda bem que com eles não tem drama, sabe? Muito mais simples. Na época, fora apenas um comentário casual sobre como era mais fácil lidar com a família paterna, que era menor e menos complicada. Mas agora, relendo com outros olhos, Marina percebeu como aquilo poderia ter soado. Como se ela estivesse dizendo que a família materna, incluindo Rafael, era dramática e complicada. Será que ele havia interpretado aquilo como uma ofensa? Um desprezo pela família dele? Marina passou a tarde inteira analisando aquele comentário de 3 meses atrás, tentando entender como palavras tão inocentes poderiam ter causado tanto estrago. Decidiu que precisava de uma opinião externa e ligou para sua melhor amiga, Júlia. Você acha que isso é motivo para me excluir do casamento? Perguntou depois de explicar toda a situação. Júlia ficou um momento em silêncio antes de responder. Mari, você conhece o Rafael melhor que eu, mas vocês homens às vezes levam essas coisas muito a sério. Principalmente quando se trata de família. Lembra quando meu irmão ficou sem falar comigo por 6 meses por causa de uma piada sobre ele ser o filho favorito da mamãe? Mas isso é ridículo. Era apenas um comentário sobre como é mais simples não ter que lidar com tantas pessoas. Eu sei. Mas para ele pode ter soado como se você estivesse chamando a família dele de problemática. E pior, falando isso publicamente, para todo mundo ver. Marina suspirou profundamente. A explicação fazia sentido, mas ainda parecia desproporcional. 3 meses guardando rancor por um mal-entendido, até chegar ao ponto de excluí-la do próprio casamento? Naquela noite, ela tomou uma decisão. Escreveu uma mensagem longa para Rafael, explicando o que havia descoberto e pedindo desculpas pelo mal-entendido. Rafa, acho que descobri o que aconteceu. Se for por causa do meu comentário no post do vô, eu preciso te explicar. Quando falei sobre não ter drama, não estava me referindo à nossa família como problemática. Estava falando sobre quantidade mesmo, são menos pessoas, então é mais simples organizar encontros. Jamais menosprezaria nossa família ou você. Se interpretou assim, me desculpa de coração. Nossa história vale mais que um mal-entendido. Mandou a mensagem e ficou olhando para a tela, esperando. Os minutos passaram devagar. 1 hora. 2 horas. Nada. Na manhã seguinte, acordou e correu para verificar o celular. A mensagem havia sido visualizada às 23h47, mas continuava sem resposta. Marina sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Mesmo se houvesse se magoado, Rafael poderia ao menos responder, explicar seu lado, dar uma chance para o diálogo. O silêncio era mais doloroso que qualquer discussão. Durante o café da manhã, Carlos tentou consolá-la. Amor,
você fez sua parte. Pediu desculpas, tentou esclarecer. Se ele não quer conversar, o problema não é mais seu. Mas Carlos, é o casamento dele. É um dos momentos mais importantes da vida dele, e eu vou ficar assistindo pelo celular como se fosse uma estranha. Eu sei que dói, mas pense assim, pelo menos você vai poder assistir. Ele poderia nem ter mandado o link. A observação de Carlos, embora bem intencionada, só fez Marina se sentir pior. Era essa a consideração que merecia depois de uma vida inteira de convivência familiar? Por volta das 10 da manhã, seu celular tocou. Era a prima Clara. Mari, descobri mais uma coisa, disse Clara com a voz baixa, como se estivesse contando um segredo. Conversei com a Fernanda ontem, e ela me contou que o Rafael anda muito estressado com os preparativos. Aparentemente, ele teve que cortar a lista de convidados porque o local ficou mais caro que o esperado. Marina sentiu uma pontada de esperança. Então pode não ter sido pessoal? Pode ser que sim, pode ser que não. A Fernanda disse que ele mencionou seu nome na lista dos cortes necessários, mas também disse algo como ela mesmo disse que nossa família é dramática. A esperança de Marina murchou. Então realmente havia sido por causa do comentário. Clara, você acha que ainda dá tempo de reverter isso? O casamento é amanhã. Não sei, Mari. O Rafael está irredutível. Mas, que tal você aparecer no local mesmo assim? Não para entrar na festa, mas para conversar com ele antes da cerimônia? A sugestão era arriscada. Marina poderia passar uma situação constrangedora, ser expulsa ou causar um drama no dia do casamento do primo. Por outro lado, poderia ser sua única chance de resolver o mal-entendido cara a cara. Marina passou a noite toda pesando a sugestão de Clara. Aparecer no local do casamento sem ser convidada era algo que ia contra todos os seus princípios de etiqueta e bom senso. Mas a dor da exclusão era maior que o constrangimento potencial. Na manhã do casamento, acordou às 6 da manhã com uma decisão tomada. Iria até lá. Não para invadir a festa ou causar drama, mas para ter uma última conversa com Rafael antes que fosse tarde demais. Vestiu um vestido discreto, elegante o suficiente para não parecer desrespeitosa, mas simples o suficiente para não chamar atenção. Carlos ofereceu-se para acompanhá-la, mas Marina preferiu ir sozinha. Se der errado, pelo menos o constrangimento será só meu, justificou. O casamento seria em um sítio na região de Cotia, a 1 hora de São Paulo. Marina chegou ao local por volta das 2 da tarde, 1 hora antes do início previsto da cerimônia. Seu coração batia forte quando viu a decoração delicada, as flores brancas e rosa, os convidados chegando em trajes festivos. Estacionou discretamente e observou de longe. Reconheceu alguns rostos familiares. Tios, primos, amigos da família. Todos pareciam felizes e animados, vestidos para celebrar. Marina se sentiu ainda mais deslocada, como uma intrusa espiando uma festa a qual não pertencia. Foi então que viu Rafael. Ele estava lindo em seu terno azul marinho, ajustando a gravata e conversando nervosamente com o que parecia ser seu padrinho. Mesmo de longe, Marina conseguia perceber que ele estava ansioso, conhecia todos os trejeitos do primo desde a infância. Respirou fundo e começou a caminhar na direção dele. Cada passo parecia pesar 1 tonelada, mas ela continuou. Quando estava a cerca de 10 metros, Rafael a viu. A expressão em seu rosto mudou instantaneamente. Surpresa, desconforto, talvez um pouco de raiva. Ele disse algo para o padrinho e caminhou rapidamente na direção de Marina, claramente querendo interceptá-la antes que ela chegasse mais perto dos outros convidados. Marina, o que você está fazendo aqui? Perguntou em voz baixa, mas com tom duro. Rafa, por favor, me dá só 5 minutos. Eu preciso esclarecer uma coisa com você. Hoje não é o dia para isso. É o meu casamento. É exatamente por isso que estou aqui. Porque é seu casamento e eu deveria estar aqui do seu lado, não assistindo pela internet. Rafael olhou ao redor, visivelmente preocupado que alguém pudesse ouvir a conversa. Marina, eu já tomei minha decisão. Você não foi convidada por uma razão. Por causa do meu comentário no Instagram? Rafa, foi um mal-entendido. O rosto de Rafael se contraiu. Mal-entendido? Você disse publicamente que nossa família é dramática e complicada. Para todo mundo ver. Não foi isso que eu quis dizer. Eu estava falando sobre número de pessoas,
não sobre personalidades. Jamais pensaria isso de vocês, da nossa família. Marina, você sempre foi assim. Sempre se achando superior, sempre com aquele jeito de quem está fazendo o favor de conviver com a gente. A acusação atingiu Marina como um soco no estômago. Como você pode dizer isso? Eu sempre estive presente, sempre participei de tudo. Presente quando era conveniente. Quando não tinha coisa melhor para fazer. Isso não é verdade e você sabe. Rafael suspirou e olhou novamente ao redor. Alguns convidados começavam a prestar atenção na conversa tensa. Marina, eu não vou discutir isso aqui, no meu casamento. Por favor, vá embora. Rafa, somos família. Crescemos juntos. Isso não pode acabar assim por causa de um mal-entendido. Por um momento, Marina viu algo diferente no olhar do primo. Talvez um lampejo de dúvida, de nostalgia pelos bons momentos que compartilharam. Mas logo ele endureceu novamente. As coisas mudam, Marina. As pessoas mostram quem realmente são. Hoje eu quero estar só com quem realmente se importa comigo. A frase foi como uma facada. Marina sentiu os olhos se enchendo de lágrimas, mas se esforçou para não chorar na frente dele. Eu sempre me importei com você, Rafael. Sempre. Se você sempre se importou, por que demorou 3 meses para vir falar comigo sobre isso? Rebateu Rafael, cruzando os braços. Marina ficou sem palavras por um momento. Era verdade, desde o comentário no Instagram, não haviam se falado pessoalmente. Mas isso era normal para eles, que se encontravam principalmente em ocasiões familiares. Porque eu não sabia que você havia se magoado. Se soubesse, teria vindo antes. Achei que estava tudo normal entre a gente. Normal? Marina, você não veio no meu aniversário em abril. Você não me convidou diretamente. Apenas postou nas redes sociais que faria algo pequeno. Exato. Porque eu queria ver quem se importava o suficiente para perguntar, para se oferecer para ajudar. Marina começou a entender a dimensão do problema. Rafael estava testando o compromisso das pessoas com ele, criando situações onde esperava iniciativas que ela não havia tomado. Rafa, isso não é justo. Eu não sou adivinha. Se você queria que eu perguntasse, poderia ter me mandado uma mensagem. Como eu mandei para outras pessoas? Que outras pessoas? Rafael hesitou antes de responder, e Marina percebeu que havia tocado em um ponto sensível. A Clara ligou para você no seu aniversário, continuou Marina. A Júlia mandou mensagem. Eu apenas curti o post e desejei parabéns nos comentários, como sempre faço. Pensei que fosse suficiente. Era isso que eu queria dizer, disse Rafael, com a voz mais baixa agora. Você sempre faz o mínimo. Sempre a resposta mais fácil, menos comprometida. Marina sentiu uma raiva crescendo dentro dela. O mínimo? Rafael, eu fui sua madrinha de crisma. Estive no seu lado quando você teve pneumonia aos 15 anos. Te ajudei com a faculdade quando você estava quase reprovando em cálculo. Como você pode dizer que faço o mínimo? Isso foi há anos, Marina. Estou falando de agora, de como você tem se comportado ultimamente. Me comportado como? Vivendo minha vida? Cuidando da minha família? Trabalhando? Rafael ficou em silêncio por um momento, e Marina viu que ele estava lutando com suas próprias palavras. Quando falou novamente, sua voz estava mais fraca, mais vulnerável. Você mudou depois que casou. Ficou mais distante. Como se nossa família fosse menos importante agora que você tinha a sua própria. A acusação pegou Marina de surpresa. Era possível que fosse verdade? Depois do casamento, ela realmente havia se concentrado mais na vida a dois com Carlos, nos planos próprios. Rafa, se eu mudei, não foi intencional. E não foi porque vocês ficaram menos importantes. É só que, a vida adulta é assim mesmo. A gente tem mais responsabilidades. A Clara não mudou quando casou. A Júlia não mudou. Mas elas moram mais perto da família. Eu moro do outro lado da cidade. É mais difícil estar presente fisicamente. Não é questão de distância física, Marina. É questão de prioridade emocional. As palavras de Rafael atingiram fundo. Marina começou a questionar suas próprias atitudes dos últimos anos. Realmente havia se tornado mais seletiva com eventos familiares?
Mais focada na própria vida? Olha, Rafael, talvez você tenha razão sobre algumas coisas. Talvez eu tenha me distanciado sem perceber. Mas isso não justifica me excluir do seu casamento. Casamento é sobre perdão, sobre família, sobre superar diferenças. É exatamente por isso que quero apenas as pessoas que realmente fazem parte da minha vida hoje. E eu não faço parte. Rafael a encarou por um longo momento. Marina viu anos de mágoas não expressas em seus olhos, ressentimentos que haviam se acumulado silenciosamente. Não como antes, disse ele finalmente. A resposta foi como um golpe final. Marina sentiu as lágrimas finalmente escaparem, apesar de todos os seus esforços para se manter composta. Então está bem, disse ela, com a voz trêmula. Eu entendi. Desculpa por ter vindo aqui e atrapalhado seu dia. Desculpa por tudo, eu acho. Ela começou a se virar para ir embora, mas Rafael a chamou. Marina, espera. Marina se virou lentamente, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Rafael estava com uma expressão diferente agora, menos dura, mais conflituosa. Eu não queria que fosse assim, disse ele, passando a mão pelo cabelo em um gesto nervoso que Marina conhecia desde a infância. Então por que está sendo? Rafael olhou para os próprios sapatos antes de responder. Por que dói, Marina? Dói sentir que as pessoas que você ama estão se afastando e não ligam o suficiente para perceber. Mas eu nunca quis me afastar de você. Se percebi que estava acontecendo, por que não falou comigo antes? Por que eu esperava que você percebesse sozinha? Que sentisse minha falta como eu senti a sua? Marina limpou o rosto com as costas da mão. Rafa, nós não somos mais crianças. Não podemos ficar esperando que o outro adivinhe o que está pensando. Se você sentiu que me afastei, deveria ter conversado comigo. Eu sei, admitiu ele, finalmente olhando nos olhos dela. Eu sei que fui covarde. Mas também estava com raiva. Aquele comentário no Instagram foi só a gota d'água. Que outras gotas havia? Rafael respirou fundo. O aniversário que você não veio. O Natal passado que você saiu cedo. O churrasco na casa do tio João que você cancelou em cima da hora. Pequenas coisas que foram se acumulando. Marina começou a entender melhor a perspectiva dele. Realmente, nos últimos 2 anos, havia priorizado outros compromissos em várias ocasiões. Nada que considerasse grave, mas aparentemente Rafael havia interpretado como desinteresse. Rafa, em todas essas situações eu tinha motivos válidos. No seu aniversário, Carlos estava gripado. No Natal, tínhamos jantar com os pais dele. No churrasco, eu estava com enxaqueca terrível. Eu sei que você tinha motivos. Mas a sensação que ficava era que tudo era mais importante que a nossa família. Isso não é verdade. Para mim, parecia que era. Marina suspirou. A situação era mais complexa do que imaginara. Não se tratava apenas do comentário infeliz no Instagram, mas de uma série de mal-entendidos e percepções distorcidas que se acumularam ao longo do tempo. Rafael, se eu soubesse que você estava se sentindo assim, você teria mudado alguma coisa? A pergunta pegou Marina desprevenida. Teria mudado? Teria cancelado o jantar com os sogros para ficar no Natal da família? Teria ido ao aniversário mesmo com Carlos doente? Eu teria tentado encontrar um equilíbrio melhor, respondeu honestamente. Rafael assentiu lentamente. É isso que eu queria ouvir. Que éramos importantes o suficiente para você considerar um equilíbrio. Nesse momento, uma mulher elegante de vestido rosa se aproximou deles. Marina reconheceu Fernanda, a noiva, mesmo nunca tendo sido apresentada formalmente. Amor, está tudo bem? Perguntou Fernanda, olhando entre Rafael e Marina com preocupação. Fernanda, está é a Marina, minha prima. Fernanda sorriu, mas Marina percebeu a tensão em seus olhos. Ah, a Marina. Rafael falou muito de você. Imagino o que ele disse, respondeu Marina com um sorriso triste. Na verdade, disse Fernanda, surpreendendo a ambos, ele falou que sente sua falta. Que vocês eram muito próximos e que ele não entendia por que as coisas mudaram. Rafael olhou para a noiva com surpresa. Fernanda. Rafael, hoje é nosso casamento. É sobre amor, perdão, família. Ela olhou diretamente para Marina.
E pelo que percebi, vocês dois se amam, apenas não souberam se comunicar. Marina sentiu uma nova onda de emoção. Fernanda, que nem a conhecia direito, estava defendendo sua presença no casamento. Fernanda, você não precisa. Começou Marina. Preciso sim. Porque vou me casar com esse homem teimoso, e sei que ele vai se arrepender pelo resto da vida se deixar o orgulho destruir essa relação. Rafael ficou vermelho. Fer, não é simples assim. É sim, Rafael. É exatamente assim de simples. Ou você perdoa e segue em frente, ou fica guardando mágoa para sempre. Qual você escolhe? O silêncio que se seguiu à pergunta de Fernanda pareceu durar uma eternidade. Rafael olhava alternadamente para Marina e para a noiva, claramente dividido entre o orgulho ferido e o afeto genuíno que ainda sentia pela prima. Fernanda, você não entende a situação toda, disse Rafael finalmente. Então me explique, respondeu ela, cruzando os braços de uma forma que deixava claro que não aceitaria evasivas. Rafael suspirou profundamente. A Marina me magoou, Fer. Não foi só uma coisa, foram várias. E aquele comentário no Instagram foi humilhante. Que comentário? Perguntou Fernanda, genuinamente curiosa. Marina se adiantou. Eu disse que a família do meu pai era mais simples, sem drama. Rafael interpretou como se eu estivesse chamando a família dele de dramática. Fernanda piscou algumas vezes, como se estivesse processando a informação. Sério? É isso? Não é só isso, protestou Rafael. É um padrão de comportamento. A Marina sempre foi meio superior, meio distante. Rafael, interrompeu Fernanda com firmeza, você está ouvindo o que está dizendo? Você está excluindo sua prima do nosso casamento por causa de um comentário mal interpretado e porque ela não consegue ler sua mente. Não é assim. É exatamente assim. Fernanda se virou para Marina. Marina, você pode me dar sua versão dos fatos? Marina hesitou, sem querer criar mais conflito no dia do casamento da moça. Fernanda, talvez seja melhor eu ir embora mesmo. Não quero estragar o dia de vocês. Você não vai estragar nada. Rafael é que está estragando com essa teimosia. Fernanda olhou diretamente para o noivo. Amor, você me contou 1000 histórias sobre sua infância com a Marina. Sobre como eram inseparáveis, sobre como ela te defendeu quando os meninos da escola te provocavam, sobre como vocês inventavam brincadeiras juntos. Isso tudo não vale nada? Rafael abaixou a cabeça. Vale, mas... Mas nada. Você está deixando o orgulho destruir uma relação de uma vida inteira. Marina observava a cena com uma mistura de gratidão e constrangimento. Fernanda estava lutando por ela de uma forma que nem ela mesma conseguirá fazer. Fernanda, eu entendo o ponto de vista do Rafael, disse Marina suavemente. Talvez eu realmente tenha sido negligente com a família nos últimos anos. Talvez tenha dado motivos para ele se sentir assim. Ah, não! Exclamou Fernanda. Agora vocês dois vão começar a assumir culpas que nem são suas? Marina, você é uma pessoa adulta com sua própria vida. É natural que as dinâmicas familiares mudem com o tempo. E Rafael, você é um adulto que deveria comunicar seus sentimentos ao invés de guardar rancor. Rafael ficou vermelho novamente. Fernanda, você está sendo dura. Estou sendo realista. Vocês dois são orgulhosos demais para admitir que sentem falta um do outro. Nesse momento, Clara apareceu correndo. Rafael, a tia Sônia está perguntando onde você... Oh! Ela parou abruptamente ao ver Marina. Mari, você veio. Na verdade, eu estava indo embora, disse Marina rapidamente. Não estava não, interrompeu Fernanda. Ela vai ficar para o casamento. Vai? Perguntaram Rafael e Clara ao mesmo tempo. Vai sim. Porque casamento é sobre família, e família perdoa. Não é, Rafael? Todos os olhos se voltaram para Rafael. Marina podia ver a luta interna estampada em seu rosto. Parte dele queria manter a posição, preservar o orgulho. Mas outra parte, a parte que ela conhecia desde a infância, queria abraçá-la e esquecer toda aquela bobagem. Rafa, disse Marina suavemente, se você realmente não me quer aqui, eu vou embora. Mas saiba que eu te amo, sempre te amei como família, e que sinto muito por qualquer mágoa que causei sem querer.
O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram horas. Então, para surpresa de todos, Rafael deu um passo à frente e abraçou Marina com força. Eu também te amo, sua boba, murmurou ele, com a voz embargada. Desculpa por ser tão cabeça dura. Marina começou a chorar novamente, mas desta vez de alívio. Desculpa eu por ter sido negligente sem perceber. Clara começou a bater palmas, Fernanda sorria radiante, e alguns convidados que haviam parado para observar a cena também começaram a aplaudir. Bem, disse Fernanda quando os primos se separaram do abraço, agora que isso está resolvido, Marina, você precisa de um lugar para sentar na cerimônia? Fernanda, eu não posso ficar, protestou Marina, enxugando os olhos. Não tenho convite, não avisei que viria, não trouxe presente. Bobagem, disse Fernanda, pegando Marina pelo braço. Você é família. Clara, corre lá e fala com a tia Sônia para arranjar uma cadeira extra na primeira fila. Mas eu não estou vestida adequadamente para sentar na primeira fila. Marina olhou para seu vestido simples. Rafael riu, o primeiro riso genuíno desde que a conversa havia começado. Marina, você sempre foi vaidosa demais. Está linda. Além do mais, acrescentou Fernanda, metade dos convidados já viu nossa discussão familiar ali. Se você for embora agora, vão passar o resto da festa especulando sobre o drama da família do noivo. Marina não pôde deixar de sorrir. Acho que você tem razão. Clara voltou correndo, ofegante mas sorridente. Pronto. A tia Sônia quase desmaiou de felicidade quando soube que vocês se reconciliaram. Ela disse que sempre soube que vocês iam resolver essa bobeira. Ela sabia? Perguntou Rafael, surpreso. Rafa, todo mundo sabia que vocês estavam sendo teimosos. A família inteira estava esperando que um de vocês tomasse vergonha na cara e procurasse o outro. Rafael e Marina se entreolharam, meio constrangidos. Então todo mundo estava sabendo do nosso drama? Perguntou Marina. Claro que sim, respondeu Clara. Vocês acham que conseguem esconder alguma coisa numa família italiana? A tia Sônia até fez uma oração especial para São José para que vocês se acertassem antes do casamento. Minha mãe fez o quê? Rafael estava entre o espanto e o riso. Ela acendeu uma vela todo dia esta semana. E olha só, funcionou. Nesse momento, um homem de terno se aproximou do grupo. Fernanda, querida, precisamos começar a cerimônia. Os convidados já estão todos acomodados. Perfeito, papai. Rafael, você está pronto? Rafael olhou para Marina uma última vez. Agora estou. Marina foi acomodada na primeira fila, entre a tia Sônia, que não parava de sorrir e murmurar eu sabia, e os avós paternos de Rafael. A cerimônia foi linda, e Marina se emocionou vendo o primo prometendo amor eterno para Fernanda. Durante os votos, Rafael olhou diretamente para ela em um momento e sorriu. Marina entendeu o recado. Eles também estavam renovando seus votos de família. Depois da cerimônia, enquanto os convidados se dirigiam para o coquetel, Rafael se aproximou de Marina. Obrigado por ter vindo, disse ele. E obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por não ter me mandado embora. Bem, na verdade quem não deixou você ir embora foi a Fernanda, ele riu. Acho que me casei com a pessoa certa. Com certeza se casou. Ela é incrível. Rafael ficou sério por um momento. Marina, eu quero que as coisas voltem a ser como antes entre a gente. Mas eu também quero que sejamos mais honestos um com o outro. Se algo te incomoda, fala. Se eu fizer alguma coisa que te magoe, me fala. Combinado? E Rafael? Eu prometo fazer um esforço maior para estar mais presente. Não porque você exige, mas porque eu quero. E eu prometo parar de interpretar suas ausências como desprezo. Eles se abraçaram novamente, e dessa vez Marina sentiu que realmente havia recuperado seu primo. Durante o coquetel, Marina se surpreendeu com a quantidade de parentes que vieram falar com ela sobre a reconciliação. Aparentemente, toda a família sabia do afastamento e todos tinham teorias sobre o que havia causado. O tio João acreditava que havia sido por causa de política. Vocês jovens brigam por qualquer coisa hoje em dia. A prima Letícia tinha certeza de que era ciúme do casamento de Marina. O Rafael sempre foi meio possessivo com as primas. E a tia Carmen estava convencida de que era culpa das redes sociais. Essas coisas da internet só criam confusão.
É impressionante como cada um tinha uma versão diferente, comentou Marina para Carlos, que havia chegado no meio da cerimônia depois que ela mandou uma mensagem explicando o que ficaria. E como ninguém tentou interferir diretamente, observou Carlos. Preferiram especular a mediar. Talvez tenham achado que não era lugar deles, ponderou Marina. Ou talvez esperassem que a gente resolvesse sozinhos. Durante o jantar, Marina se encontrou sentada numa mesa com primos que não via há meses. Foi então que descobriu que não era a única que havia se distanciado um pouco da família após o casamento. Eu também me afastei depois que o Gabriel nasceu, confessou a prima Patrícia. É difícil conciliar bebê pequeno com eventos familiares. E eu depois que comecei o mestrado, admitiu o primo André. Entre trabalho e estudos, não sobrava tempo para mais nada. Talvez seja natural mesmo, disse Marina, sentindo-se um pouco menos culpada. A vida adulta é corrida. Mas o Rafael sempre foi mais sensível a essas coisas, observou Patrícia. Lembra quando éramos adolescentes e ele ficava magoado se não convidássemos ele para alguma coisa? Marina lembrava. Rafael sempre foi o tipo de pessoa que valorizava muito gestos de afeto e presença. Talvez devesse ter levado isso em consideração. Durante a festa, Rafael fez questão de apresentar Marina para alguns amigos que ela não conhecia, sempre dizendo: "Esta é minha prima Marina, praticamente minha irmã." A cada apresentação, Marina sentia o calor da reconciliação. Mas foi durante a valsa dos noivos que teve a conversa mais importante da noite. Fernanda se aproximou dela durante uma pausa na música. "Marina, posso falar com você um minutinho?" Elas se afastaram um pouco da pista de dança, para um canto mais reservado do salão. "Quero te agradecer", disse Fernanda. "Não só por ter vindo hoje, mas por ter lutado pela relação com o Rafael. Eu que deveria te agradecer. Se não fosse você, eu provavelmente teria ido embora e as coisas teriam ficado ruins para sempre. Sabe, o Rafael falava muito de você durante nosso namoro. Sempre com carinho, mas também com uma tristeza que ele tentava esconder. Eu percebi que ele sentia sua falta. Por que ele não disse nada? Porque homens são orgulhosos e teimosos." Fernanda riu. "Ele achava que se você quisesse manter a proximidade, você que deveria tomar a iniciativa. E eu achava que se ele quisesse falar comigo sobre algum problema, ele que deveria procurar. Vocês dois são iguais. Orgulhosos e teimosos. Por isso deram tão certo como amigos na infância e por isso quase perderam um ao outro na vida adulta." Marina refletiu sobre as palavras de Fernanda. Realmente, tanto ela quanto Rafael haviam agido de forma passiva, esperando que o outro fizesse o primeiro movimento. "Fernanda, posso te fazer uma pergunta meio indiscreta?" "Claro." "Você não ficou chateada com o Rafael por ele ter excluído parte da família do casamento? Não teve medo de que as pessoas achassem que foi ideia sua?" Fernanda suspirou. "Fiquei muito chateada. Tentei argumentar várias vezes, mas ele estava irredutível. Chegou uma hora que pensei em adiar o casamento até ele resolver essas questões familiares." "Sério?" "Sério. Porque eu não queria começar nosso casamento com mágoas e rancores. Família é importante demais para isso." Marina sentiu uma admiração ainda maior por Fernanda. Ela havia realmente arriscado o próprio casamento para tentar resolver a situação. Mais tarde naquela noite, quando a festa já estava mais descontraída e alguns convidados haviam partido, Marina se encontrou na varanda do sítio com Rafael, Clara e alguns primos, relembrando histórias da infância. "Lembra quando a gente fez aquela empresa de limonada na casa da avó?" riu Clara. "O Rafael era o presidente, a Marina era a diretora financeira. E você era a diretora de marketing que convenceu a avó a comprar 50 copos de limonada dela mesma", completou Rafael, gargalhando. "Éramos empreendedores natos", disse Marina. "Pena que nossa empresa faliu quando descobriram nosso esquema." "Faliu nada", protestou Rafael. "A gente apenas decidiu diversificar para o setor de brigadeiros." As risadas se sucederam, e Marina percebeu como havia sentido falta desses momentos de leveza e cumplicidade. A família, com todos os seus defeitos e complicações, era também fonte de alegria e pertencimento. Quando Clara e os outros primos foram buscar mais bebidas, Rafael e Marina ficaram sozinhos na varanda, contemplando as estrelas. "Mari", disse Rafael depois de um momento de silêncio, "eu aprendi uma coisa hoje." "O quê?"
Que comunicação é tudo. Se eu tivesse falado com você sobre como estava me sentindo, ao invés de ficar ruminando sozinho, nada disso teria acontecido. Eu também aprendi, respondeu Marina. Aprendi que as pessoas interpretam nossas ações de formas que nem imaginamos. E que presença não é só física, é também emocional. Como assim? Eu achava que bastava aparecer nos eventos, cumprimentar todo mundo, ficar algumas horas e ir embora. Mas percebi hoje que as pessoas sentem quando você está presente de corpo, mas não de coração. Rafael assentiu pensativo. É verdade. Às vezes você estava lá, mas parecia que sua cabeça estava em outro lugar. Porque às vezes estava mesmo. Eu estava preocupada com o trabalho, ou pensando nos compromissos do dia seguinte, ou cansada. E eu interpretava isso como desinteresse. Exato. Mas não era. Eu só estava dispersa. Adulta demais, talvez. Rafael riu. Adulta demais. Gosto dessa expressão. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Rafa, disse Marina finalmente, eu quero fazer um pacto com você. Que tipo de pacto? Um pacto de honestidade. Se algum dia você sentir que estou me afastando de novo, ou fazendo algo que te magoa, você promete falar comigo diretamente. Prometo. E você promete fazer o mesmo? Prometo. E mais, prometo fazer um esforço consciente para estar mais presente. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. E eu prometo parar de criar testes impossíveis para provar o amor das pessoas, disse Rafael com um sorriso envergonhado. Testes impossíveis? Como esperar que você adivinhasse que eu queria que você perguntasse sobre o meu aniversário ao invés de simplesmente te convidar? Marina riu. Ah, sim. Isso foi bem imaturo da sua parte. Foi muito imaturo. Fernanda me fez perceber isso hoje. Ela disse que relacionamentos saudáveis se baseiam em comunicação clara, não em adivinhação. Sua esposa é sábia. É mesmo. E sabe o que mais ela me disse? O quê? Que família é como jardim. Se você não cuidar, as plantas morrem. Mas se cuidar com carinho, elas crescem mais fortes que antes. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Bonita metáfora. Então vamos cuidar do nosso jardim familiar? Vamos. Eles se abraçaram mais uma vez, e Marina sentiu que desta vez a reconciliação era definitiva. Não apenas porque haviam se perdoado, mas porque haviam aprendido lições importantes sobre comunicação, expectativas e relacionamentos. Nesse momento, Fernanda apareceu na varanda, ainda deslumbrante em seu vestido de noiva apesar da longa noite de festa. Aqui estão vocês. Rafael, seu pai quer tirar uma foto com todos os homens da família. Já vou, amor. Rafael se levantou, mas antes de sair, olhou para Marina. Ei, Mari. Sim. Obrigado por não ter desistido de mim hoje. Obrigada por não ter me mandado embora. Na verdade, disse Fernanda com um sorriso maroto, vocês dois deviam me agradecer. Se não fosse minha intervenção, vocês estariam até hoje nessa briguinha boba. A festa se estendeu até as primeiras horas da manhã. Marina, que inicialmente planejara ir embora logo após a cerimônia, acabou sendo uma das últimas a partir. Dançou com Rafael, com Carlos, com os primos, e até com o pai de Fernanda, que insistiu em ensinar-lhe alguns passos de tango. Durante a última dança da noite, uma música lenta que tocou enquanto os noivos se despediam dos convidados, Marina observou Rafael e Fernanda dançando juntos. Eles pareciam completamente absorvidos um no outro, como se fossem as únicas duas pessoas no mundo. Era lindo de ver. Eles são perfeitos juntos, comentou Carlos, que havia se aproximado por trás. São mesmo. A Fernanda é exatamente o que o Rafael precisava. Uma pessoa que não aceita suas birras. Carlos riu baixinho. Uma pessoa que luta por ele mesmo quando ele está sendo difícil, corrigiu Marina. Igual família deveria fazer. Quando chegou a hora de se despedir, Marina se emocionou novamente. Não pela tristeza da separação, mas pela gratidão de ter recuperado algo tão precioso. Rafael, disse ela durante o abraço de despedida, obrigada por me dar uma segunda chance. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Por ter lutado pela nossa amizade. Sempre vou lutar pela nossa família.
Rafael a segurou pelos ombros e a olhou nos olhos. Marina, eu quero que você saiba que você sempre foi importante para mim. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando achava que você não ligava mais, você sempre foi importante. Você também sempre foi importante para mim. Por isso doeu tanto quando pensei que havia te perdido. Fernanda, que estava se despedindo de outros convidados, se aproximou para se despedir de Marina. Marina, foi um prazer conhecer você finalmente. Rafael falava tanto que senti como se já te conhecesse. O prazer foi meu, Fernanda. E obrigada por tudo que você fez hoje. Você salvou nossa relação familiar. Não fui eu. Vocês dois que tinham amor suficiente para superar o orgulho. Eu só dei um empurrãozinho. Marina abraçou a cunhada nova com carinho. Bem-vinda à família. Uma família meio dramática às vezes, mas que se ama muito. Já percebi, riu Fernanda. E estou ansiosa para fazer parte dela. No caminho de volta para casa, Marina e Carlos conversaram sobre os eventos do dia. Então, disse Carlos, valeu a pena o risco de aparecer lá sem ser convidada? Valeu muito. Se eu não tivesse ido, provavelmente ficaria anos sem falar com o Rafael. E ele também sofreria em silêncio. Vocês dois são muito teimosos. Somos. Mas pelo menos agora sabemos disso e prometemos ser mais abertos um com o outro. Acredito quando vir, Carlos sorriu. Mas falando sério, estou orgulhoso de você por ter tomado essa atitude. Sei que foi difícil. Foi terrível. Quando ele me viu chegando, pensei que fosse me expulsar na frente de todo mundo. Mas não expulsou. Não. No fundo, acho que ele queria resolver as coisas tanto quanto eu. Só estava orgulhoso demais para admitir. Quando chegaram em casa, Marina se olhou no espelho do banheiro. Estava com o rosto inchado de tanto chorar, a maquiagem borrada, o cabelo despenteado. Mas sorria. Havia saído de casa naquela manhã nervosa e magoada, sem saber se conseguiria recuperar a relação com o primo. Voltava com a certeza de que sua família estava mais forte do que antes. Antes de dormir, escreveu uma mensagem no grupo da família que incluía todos os primos. Gente, que festa linda! Parabéns para os noivos. E obrigada a todos que torceram para que eu e o Rafael nos acertássemos. Família é tudo. Coração vermelho. As respostas começaram a chegar imediatamente. Clara, eu sabia que vocês iam se resolver. Coração vermelho. André, que bom que vocês pararam com essa bobeira. Patrícia, agora a família está completa de novo. E por último, Rafael, obrigado por não ter desistido da gente, prima. Te amo. Coração vermelho. Marina sorriu e respondeu, te amo também, primo. Sempre. Nas semanas seguintes ao casamento, Marina percebeu como a reconciliação com Rafael havia mudado a dinâmica de toda a família. Era como se todos estivessem mais relaxados, mais abertos, sabendo que o drama dos primos havia se resolvido. A tia Sônia ligou para Marina alguns dias depois do casamento, emocionada. Marina, querida, você não sabe como meu coração está aliviado, disse ela, com a voz trêmula. Eu sofria tanto vendo vocês dois afastados. Vocês sempre foram como irmãos. Eu também sofria, tia. Só não sabia como resolver. O importante é que resolveram. E a Fernanda, que menina especial. Ela que fez vocês dois pararem com essa teimosia. Ela é realmente especial. O Rafael teve sorte. Nós todos tivemos sorte. Ela trouxe equilíbrio para nossa família. A conversa com a tia Sônia fez Marina refletir sobre como os problemas de relacionamento entre duas pessoas podem afetar todo um sistema familiar. Todos haviam sentido a tensão, todos haviam sofrido com o afastamento, mesmo que silenciosamente. Uma semana depois, Rafael ligou para Marina pela primeira vez em meses, apenas para conversar. Oi, prima. Como foi seu dia? Oi, Rafa. Que bom ouvir sua voz. O dia foi corrido, mas bom. E o seu? Também corrido. A Fernanda começou a trabalhar no novo consultório, estamos organizando a casa ainda. Conversaram por quase uma hora sobre coisas cotidianas, trabalho, planos para a casa nova, as plantas que Fernanda queria cultivar, o projeto que Marina estava desenvolvendo no escritório. Coisas simples, mas que representavam uma intimidade que havia se perdido.
Sabe, Mari, disse Rafael no final da conversa, senti falta dessas conversas nossas. Eu também senti. Nem percebi o quanto até voltarmos a falar. Que tal fazermos isso mais vezes? Sem ocasião especial, sabe? Só para matar a saudade. Adoraria. Que tal toda semana? Combinado. E assim começou um novo ritual entre eles. Toda quinta-feira à noite, um ligava para o outro. Às vezes conversavam por 5 minutos, às vezes por 1 hora. O importante era manter o contato, nutrir a relação. Um mês depois do casamento, houve o aniversário da avó Conceição. Marina fez questão de chegar cedo para ajudar na organização, coisa que não fazia há tempos. Que bom te ver aqui cedo, querida, disse a avó, abraçando-a com carinho. Senti sua falta nas últimas festas. Desculpa, vó. Andei meio perdida nas minhas coisas. O importante é que você voltou. A família só funciona quando todo mundo participa. Durante a festa, Marina percebeu como sua presença mais ativa fazia diferença. Ajudou a servir os convidados, organizou a mesa de doces, brincou com as crianças, conversou longamente com os tios que não via há meses. Você está diferente, observou a prima Clara durante um momento de pausa. Como assim? Mais presente. Mais participativa. Como você era antes. Marina sorriu. Eu meio que me redescobri como parte dessa família. Havia esquecido como é bom fazer parte de algo maior que eu mesma. O Rafael também está diferente. Mais feliz, mais relaxado. A gente estava carregando essa mágoa sem nem perceber como estava pesando. No final da festa, quando todos ajudavam a limpar, Rafael se aproximou de Marina. Ei, obrigado por hoje, disse ele. Por hoje o quê? Por estar realmente presente. Não só fisicamente, mas de coração também. Fez toda a diferença. Marina sorriu, sabendo exatamente o que ele queria dizer. É assim que quero estar daqui para frente. E obrigado também por me ligar toda semana. Sei que você é ocupada, mas sempre arranja tempo. Você também sempre arranja tempo. E sabe o que descobri? O quê? Que relacionamentos precisam de manutenção. Como plantas, como a Fernanda disse. Se não regar, morre. Verdade. Então vamos continuar regando nossa amizade? Sempre. 3 meses depois do casamento, Marina estava refletindo sobre tudo o que havia aprendido com aquela experiência enquanto preparava o jantar. Carlos chegou do trabalho e a encontrou mais pensativa que o normal. Penny for your photos? Perguntou ele, usando uma expressão em inglês que sempre a fazia sorrir. Estava pensando no casamento do Rafael. Em como aquele dia mudou tanta coisa. Para melhor, né? Muito para melhor. Mas também estava pensando em como eu quase perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida por puro orgulho e falta de comunicação. Carlos se aproximou e a abraçou por trás. Mas você não perdeu. Vocês se encontraram de novo. Mas e se não tivesse dado certo? E se eu tivesse ido embora quando ele me pediu? E se a Fernanda não tivesse interferido? Mas deu certo, amor. E vocês aprenderam lições importantes. Marina se virou nos braços do marido. Aprendi mesmo. Aprendi que as pessoas não são adivinhas. Se algo me incomoda, preciso falar. Se sinto falta de alguém, preciso demonstrar. Se amo alguém, preciso agir como quem ama. Essas são lições valiosas. E aprendi também que família não é automática. É preciso cuidar, nutrir, estar presente de verdade. Carlos sorriu. Você está aplicando essas lições em outros relacionamentos? Estou tentando. Liguei para minha mãe mais vezes este mês do que no semestre passado. Marquei almoço com a Júlia, que estava meio distante. E até com você tenho tentado ser mais presente. Tenho percebido. E tem sido ótimo. Naquela noite, Marina decidiu escrever no seu diário, um hábito que havia retomado após o casamento. Escreveu sobre as lições aprendidas, sobre a importância da vulnerabilidade e da coragem para lutar pelos relacionamentos que importam. Hoje percebi que quase perdi o Rafael não porque paramos de nos amar, mas porque paramos de nos comunicar. Aprendi que o amor não é suficiente se não vier acompanhado de presença, atenção e honestidade.
Aprendi que orgulho é o inimigo dos relacionamentos, e que às vezes precisamos engolir o orgulho para salvar o que é importante. Na semana seguinte, Marina recebeu uma ligação inesperada de Rafael. Mari, posso te pedir uma coisa? Claro, o que você precisa? A Fernanda está organizando um jantar para apresentar às famílias. Os pais dela nunca conheceram direito nossa família toda junta. Ela quer que você ajude na organização. Marina ficou surpresa e tocada. Ela quer minha ajuda? Quer. Disse que você tem bom gosto e que confia em você. E eu gostaria muito que você fizesse parte disso. Você sempre foi boa nessas coisas de organizar eventos. Claro que vou ajudar. Fico honrada. Enquanto organizavam um jantar juntos nas semanas seguintes, Marina e Fernanda desenvolveram uma amizade genuína. E Marina percebeu que não havia apenas recuperado sua relação com Rafael, havia ganhado uma nova família, uma nova irmã. No dia do jantar, vendo as duas famílias se conhecendo e se divertindo juntas, Rafael se aproximou de Marina. Obrigado por tudo, prima. Por ter lutado por nós, por ter organizado tudo isso, por estar presente de verdade. Obrigada a você por me perdoar. E por me dar a chance de ser uma prima melhor. Você sempre foi uma prima incrível, Mari. Eu é que estava sendo cabeça dura. Marina olhou ao redor, vendo a família reunida, feliz, unida. Viu Fernanda conversando animadamente com sua mãe, Carlos rindo das piadas do tio João, as crianças correndo pelo quintal. Sabe o que mais aprendi, Rafa? O quê? Que família não é perfeita. A gente vai ter desentendimentos, mal-entendidos, momentos de distância. Mas o que importa é não desistir um do outro. É estar disposto a lutar, a se reconciliar, a recomeçar quantas vezes for necessário. Rafael sorriu e a abraçou forte. Concordo plenamente. E prometo nunca mais deixar o orgulho falar mais alto que o amor. Eu também prometo. Família é para sempre, não é? Para sempre. Naquela noite, Marina adormeceu com o coração cheio de gratidão. Gratidão por ter tido coragem de ir ao casamento, gratidão pela sabedoria de Fernanda, gratidão pela segunda chance que receberam, e principalmente, gratidão por ter aprendido que os relacionamentos mais preciosos da vida valem qualquer esforço para serem preservados. 6 meses depois, quando Fernanda anunciou que estava grávida, Marina foi uma das primeiras pessoas que Rafael ligou para contar a novidade. E quando ela ofereceu para organizar o chá de bebê, ele aceitou imediatamente, sabendo que podia contar com ela, não apenas para estar presente, mas para estar presente de coração. A história do link do casamento havia se transformado numa lição de vida sobre amor, perdão, comunicação e segunda chances. E sempre que contava essa história para outras pessoas, Marina terminava dizendo: às vezes a gente precisa correr o risco de passar vergonha para salvar o que realmente importa. E no final, sempre vale a pena.